Agora nós vamos conversar uma entrevista exclusiva, desculpa, com a Suiane Pessoa, que é jornalista, apresentadora da TV Meio Norte, lá no Piauí, emissora onde o Dudu trabalhou após ser demitido do SBT. Está aqui. Que honra ter aqui a senhora com a gente, querida Suiane Pessoa. Bom dia. Bom dia, Chico, bom dia, Bárbara, bom dia a todo mundo que está assistindo aqui o programa. Dizer que a honra é minha. Eu sou comunicadora, trabalho já com televisão há 23 anos e hoje dá entrevista aí para os tops, hein? Então, assim, sei que é um prazerzão estar com vocês, tá? E dizer que, acima de tudo, eu sou muito fã também do Dudu Camargo e que tô aqui na torcida para que ele ganhe esse programa. Ô Suiane, uma coisa que acaba chamando a nossa atenção é justamente essa alcunha de suposta fé do Dudu. Tá até escrito aí. Isso está causando muita polêmica, Suiane. Eu queria saber como que está sendo, porque isso partiu de uma declaração sua, a senhora me corrija se eu estiver errado. E aí tá que ela tá com o Dudu, ela esteve com o Dudu, qual é a verdade, qual é a mentira, o que é. Como que está sendo a repercussão disso na sua vida, no seu dia a dia? Porque não deve ser fácil. O Dudu é o homem do momento, o Dudu é o assunto do Brasil em 2025. É verdade, viu? Chico, tem sido uma loucura, na verdade, inclusive. Mas assim, quando eu falei isso, a gente não é hipócrita, a gente sabe que quando um participante entra no reality, as pessoas começam a procurar mais sobre a vida dele e tudo. E aí, eu dei uma entrevista despretensiosa pro André Moura, inclusive, que trabalha comigo na TV Meio Norte. E aí, não imaginava de verdade a repercussão que isso fosse dar. Foi logo no início do programa, bem no início mesmo, que eu dei essa entrevista. E aí, nessa entrevista, pra quem leu, viu que eu disse que a gente tem sim uma relação diferenciada, que a gente tem uma relação íntima, de cumplicidade e tudo. Acredito que eu fui a última pessoa que viu o Dudu, assim, exceto a família dele, né, que viu mesmo por último. Mas foi tipo, eu tava jantando com o Dudu na segunda-feira e na terça-feira ele já não tava mais com a gente. Então, assim, Então foi isso, né, que eu deixei claro na entrevista pro André. E aí começou toda essa história, depois o pessoal falando, namorada. Mas assim, a gente nunca colocou rótulo, sabe? E eu acho até meio assim, ficar falando de A, B, C, enquanto ele, Dudu, não se posicionou, tá lá dentro, nunca falou sobre o assunto. Então, foi isso que eu disse e é isso. Nesse último encontro de vocês, né, que você falou, falei com ele, ele já foi confinado. O que ele te disse, assim? Ele expôs que teria alguma estratégia? Porque a gente tem visto que ele tá agindo quase como um diretor lá dentro da Fazenda, né? Era uma estratégia já dele? Olha, o Dudu, ele tá sendo bem isso que ele é aqui, sabe, Bárbara, aqui fora. Ele ama televisão. Eu acho que o Dudu conhece de televisão como poucas pessoas conhecem. Ele é apaixonado por aquilo ali. Ele vive intensamente aquilo que ele tá fazendo. Pra você ter noção, o programa que o Dudu apresentava aqui na TV Meio Norte era um programa que começava de madrugada, às 5h40 da manhã, e ele ficava praticamente o dia inteiro dentro da televisão. Então, assim, ele entende, ele sabe o que ele tá fazendo, sabe? O Dudu, ele é muito inteligente, mas ele também é bem doidinho, assim, como ele vem se mostrando e tudo. Uma pessoa muito boa. Se foi uma estratégia ou não, eu acho que ele tá sendo muito ele. É muito o que ele vive, realmente, de fato, ali no dia a dia. Ele entende sobre a audiência. É impressionante como ele sabe sobre isso, sabe? Até várias vezes algum patrocinador ficava meio que chateado com ele, porque ele não chamava o patrocínio, preferia sempre priorizar a notícia. Então, assim, ele entende muito. Eu lembro que assim que a gente começou, a gente também fazia eles tinham um quadro no programa que eu apresento à tarde, né? Ele trazia os principais destaques da editoria de polícia. E eu lembro que assim que ele começou, ele andava com um medidor de audiência na mão. Ele sabia exatamente a hora que o telespectador queria ver aquele assunto ou não queria. E a gente meio que fazia o programa sentindo aquilo que ele trazia pra gente. Então ele é um gênio em relação a isso. Eu acredito que ele tá ganhando carinho e carisma do público, porque ele sabe o que o público quer ver dentro da Fazenda. Ele é uma espécie de diretor mesmo, sabe? O programa que ele fazia era policial e ele trouxe um dinamismo, assim, incrível pra essa editoria. Até rebatendo pra quem pensa que o Dudu tava na baixa e tudo, né, na TV local, não era bem assim. O Dudu estava no período de ascensão profissional, ele vinha trabalhando numa emissora que ele era líder de audiência no horário dele, então ele vinha num momento muito bacana de trabalho, sabe? Ele vinha realmente aqui, ele era conhecidíssimo, um programa com muitos patrocinadores, então assim, ele entende sobre isso. A gente está falando bastante da vida profissional, mas a senhora falou que dividia, de certa maneira, senhora não, Chico, pode falar você mesmo. Desculpa, É o hábito. É o meu hábito, desculpa.
Mas você tinha uma relação íntima com ele, que a senhora prefere não rotular, perfeito. Mas eu queria entender o que é o Dudu Camargo fora dessa disputa. Inteligentíssimo. É um menino super inteligente, muito observador, que tem carinho pelas pessoas, que tem gratidão, que é gentil, que sabe tratar o próximo, sabe? Que sabe reconhecer também ali o próximo. Então, assim, ele é uma pessoa muito querido, realmente. Quando eu trouxe que ele gosta de comer, porque assim, é um dos hobbies preferidos dele, sabe? E ele não gosta de aquela história que eu até vi ele falando na fazenda de desperdiçar comida. Ele realmente não gosta disso. Ele come tudo que tá no prato dele, geralmente. Então, assim, ele é muito divertido. Ele é um menino muito caseiro. Uma coisa que... Ele é bem caseiro. Bárbara. Uma coisa que repercutiu foi que ele demorou um pouco pra tomar banho. Ele ficou uns dias sem tomar banho lá. Aí, já que a gente tá falando dele fora das câmeras e tal, o público não consegue sentir o cheiro. Mas e você que andava junto com ele? Ele é cheirosinho? Ele toma banho sempre? A gente toma banho sim, o Dudu. Eu até falei sobre isso no programa, passei pano pra ele, porque eu vi ele tomando banho na sede em cima antes, né? Com a Ioná e com a Gabi. Mas o Dudu é cheirosinho, sim. Aqui em Teresina faz um calor tremendo, não tem como não tomar banho. Então, assim, de boa mesmo, nada a ver não. Suiane, o pessoal, a pergunta que a gente mais está recebendo aqui no chat é a seguinte: todo mundo quer saber se o Dudu Camargo beija bem. Ai, meu Deus. Então, eu não vou ficar falando sobre o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer, o que a gente faz, né? Como eu disse, o Dudu não tá aqui pra falar também, né? E ele sempre foi uma pessoa muito reservada no seu pessoal. Eu também sempre fui, Dudu nunca explanou, nunca deixou, nunca jogou na mídia nenhum tipo de relacionamento dele. Eu também sou muito reservada com isso. Então, o que eu continuo afirmando é que, assim, não posso dizer, não queria dar detalhes sobre essas coisas, acho chato ficar falando enquanto ele tá lá dentro, mas que sim, ele sim. Não quero falar sobre isso, mas ele beija bem. É isso. Tá bom. Gostei. Tá bom. Ele sempre fala, ele sempre tá imitando o Silvio Santos? Ou é sempre, só na TV? mulher. Bárbara, é dele aquilo ali. Eu, quando conheci ele, assim que eu conheci, eu também pensava que era um personagem. Eu pensava, gente, não é possível que a pessoa seja assim. É óbvio que ele tá se fazendo. Mas não, com a convivência, eu acho que aquilo ali já tá dentro dele. É dentro. Do nada ele fala assim, o dia inteiro. Puta por audiência, porque eu sinto que ele ainda não deixou à mostra o que é esse Dudu fora desse personagem televisivo. E eu não sei até quando isso vai durar, e eu também não sei o que existe por trás disso. Porque fica parecendo que ele é um workaholic, um obcecado, um obsessivo, que sobra alguma outra coisa. O que é o Dudu sem falar de TV, ô Suiane? O que é o Dudu com suas próprias... Entende o que eu quero falar? Por favor. Sim. Eu tive a oportunidade, né, de conhecer esse Dudu fora do personagem, sem ser o apresentador polêmico. Então ele é um personagem. A senhora assume que Dudu Camargo é um personagem. Não, eu tô brincando. Não, eu digo personagem assim, eu conheço ele fora da televisão, né, como você quis dizer, que acredita que ele possa estar ali fazendo um personagem. Então, assim, fora isso, né, o que ele tem. Então, assim, eu tive a oportunidade e o prazer de conhecer esse outro lado, sabe, um lado mais pessoal, mais íntimo, realmente, do Dudu. E ele era uma pessoa, na verdade, né, ele é uma pessoa muito querida. Ele é muito querido pelos amigos de trabalho dele. O Dudu era o tipo de pessoa que era convidado para todas as confraternizações, de todos os grupos onde ele trabalhava, sabe, grupo de técnicas de produção, de apresentador. Então, assim, ele era convidado para todos e ele sempre fazia questão de se manter em todos os grupos. Ele é um cara muito divertido, ama comer, viu? Já vou dizendo, ama comer, ama. O nosso hobby preferido era sair para jantar. Então a gente sempre ia em restaurantes diferentes pra ficar provando um prato ali, outro prato acolá. Mas Suiane, a gente tinha mania de dividir o mesmo prato, inclusive. Eu pedia um, ele pedia outro, a gente dividia no meio. Eu só vou precisar encerrar, desculpa cortar a senhora, só vou precisar encerrar na TV, a gente vai continuar no YouTube. Obrigado quem tá no canal UOL, conteúdo continua no YouTube, até amanhã. Beijo. Suiane, continuando nosso papo aqui, desculpa. Eu tenho uma dúvida que é o seguinte: gostar de comer não chega a ser um traço de personalidade. Todo mundo meio que gosta de comer. O que é o Dudu, assim? Defina o Dudu num tweet, por favor. O Dudu quando não tem ninguém olhando, quando a câmera tá desligada, quando vocês dois
estão ali no apartamento. Ele tem um apartamento ou ele mora no camarim? Porque tudo que a senhora está trazendo aqui é um pouco sobre a vida no trabalho. Quem é o íntimo? Eu quero conhecer o íntimo do Dudu. Não, ele mora num apartamento, realmente, aqui, viu? Então, o Dudu, pra mim, é uma pessoa sensacional. Ele fala assim, eu acho que já faz parte ali dele mesmo, sabe? E é impressionante a gratidão que ele tem pelos Silvio Santos. Ele demonstrou ter medo em algum momento? Antes de entrar na Fazenda? Porque a gente sabe que ele é um nome polêmico, tem muitas histórias sobre ele. Teve aquela situação do camarim de toalha e tudo mais, que ele até chegou já a comentar lá na Fazenda. Ele tinha medo, assim, de arruinar de vez a carreira dele? Ou ele tinha muita esperança de entrar e poder falar, não, agora eu vou ter novas oportunidades? Qual que era o sentimento de Dudu Camargo na véspera do confinamento? Olha, eu acredito que o sentimento que ele entrou foi justamente esse outro que você trouxe, de realmente as pessoas conhecerem ele como pessoa. Acredito que ele foi muito também injustiçado em alguns momentos, em algumas polêmicas da carreira dele. Então eu acho que ele veio para se mostrar, realmente, para mostrar quem ele é, a pessoa que ele é, o que ele tem, né? Acho que foi nesse sentido mesmo. Acho que medo não. Dudu não é de ter medo. Dudu, ele entra assim com tudo. Ele também entende muito de reality, ele assiste muito isso, comentava bastante. Então ele mergulha muito de fundo nas coisas que ele faz. Então ele entrou bem preparado no show. Suene, qual foi ele entrou pra jogar. Qual foi a última mensagem que o Dudu Camargo enviou pra senhora no WhatsApp? Ai, meu Deus. Foi comentando também sobre a participação uma participação que ele ia fazer em um outro programa. Aí eu não sei se eu posso, aí eu não vou falar, porque enfim, né, ele não deixou não autorizou, mas foi comentando sobre a participação dele em um outro programa que não era Fazenda. Bom, acredito que deva ir ao ar ainda. Tem muita gente também comentando aqui, Suene, só pra gente encerrar, tem muita gente que não está acreditando muito na senhora. E eu tenho visto, desde que saiu a notícia, desde da sua primeira declaração, tem muita gente duvidando. Aqui o que mais tem é emoji de biscoiteira, tá querendo aparecer, não sei o quê. Eu queria o seu posicionamento, porque eu imagino que isso deva gerar um incômodo na senhora e de alguma maneira a senhora tem um espaço aqui agora para se defender e falar sobre isso. Assim. É verdade tudo que a senhora está falando. É verdade, podemos confiar. Bom, então, eu vi, claro, todos esses comentários aí, mas assim, o meu intuito desde a primeira vez nunca foi esse realmente, né, como eu te trouxe, Chico e Bárbara. Eu sou comunicadora, eu até falei no meu pronunciamento que não ia nem falar com sites, nem com dar entrevista, nem nada, mas não tinha como recusar o convite de vocês, né, eu trabalho com jornalismo há 23 anos, comento reality há 12 anos, vejo vocês sempre, todos os dias, então assim, eu entendo que eu sou comunicadora, que eu sou uma pessoa pública, então por conta disso, eu resolvi falar, porque assim, quando eu trouxe essa minha relação que eu tenho com o Dudu, pra quem acompanha as redes sociais da TV Meio Norte e as minhas, né, já viu que realmente essa história existe, tem muitas postagens, muitas fotos, né, começou ali com uma brincadeira no estúdio e tudo, e tem sobre isso nas redes sociais, é um fato, né, tem muita coisa, se vocês procurarem, tem muitos vídeos, muita coisa, muitas declarações, então assim, é normal, a pessoa me procurou, me perguntou sobre a nossa relação, claro. Eu trouxe isso, né, confirmei. Vários sites depois começaram a dar sobre isso, depois eu resolvi me pronunciar, porque acabaram acabaram falando um pouco mais do que eu falei, mas aí depois eu trouxe meu pronunciamento. E assim, a minha intenção de verdade é ajudar o Dudu a ganhar a Fazenda. Eu gosto muito do Dudu, eu torço muito por ele, eu admiro demais a pessoa que ele é no pessoal e o profissional que ele é. Então assim, eu só quero que ele brilhe mais ainda dentro do programa, sabe? A senhora participaria do Power Couple com ele? Gente, nem imaginei isso. Não. Acredito que não, viu? Do Power Couple não, gente. Não? Eu prefiro ficar comentando aqui os realities junto com vocês. Tá bom.